Testando som, 1, 2, 3, som, experiência de som. T-H-A-B-A-T-A, Tabata. Meu nome é Tabata, eu sou cantora, compositora, artista, ativista, mãe do ébano, maranhense e residente do Distrito Federal. Eita, cê vai alisar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer. Até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver o sarará que você tanto tenta esconder. Tabata é a primeira MC que eu vi chegar na rua e rimar no meio dos caras. Tabata tem esse furor, que a gente até brincava, que era Tabata Fenômeno. Tem que conversar com ela assim, olhando no olho. E ela dá o recado. A verdadeira beleza que trará a paz e a compreensão. Eu cheguei em Brasília por volta do ano de 94, 95. Eu vim junto com a minha família, a gente já tinha uma tia que morava aqui e que veio para cá através do sonho do meu avô, que era um caminhoneiro lá do Maranhão. E aí ele plantou essa sementinha na família, desse êxodo aí dos 50 anos em 5. E aí a minha tia veio na frente, depois começou a vir trazendo as irmãs que estavam lá. Ouço palavras de ordem por toda a cidade. Vejo ambos os lados se colocando como a verdade. E gente inteira que não vale nem metade. A gente chegou em Taguatinga e aí fomos para Samambaia. Lá, todas as esquinas rolavam muito rap. E em especial eu ouvi o rap dentro de casa, porque o meu primo Jean, ele tinha um grupo de rap, que era Outra Face da Moeda. Vivem clicando em tudo, não absorvem nada. E aí eu conheci o rap através dele, eu ouvia muita coisa que ele ouvia. E aí fui aprendendo a gostar de rap ouvindo ele ouvir. Cientistas políticos sem memória falam do Brasil e ignoram sua história. Eu não tinha muito assim ainda essa referência do Black Power e do movimento negro. Eu era um pouco grunge, eu curtia um pouco de rock and roll, assim. Mas eu tinha uma curiosidade. A minha mãe é uma cabocla maranhense de pele mais claro, cabelo mais, né, o cabelo dela é diferente do meu, enfim. Então ela não sabia muito bem cuidar do meu cabelo e ela já alisava o meu cabelo desde que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu fiquei muito curiosa, estava numa fase de descoberta, fiquei muito curiosa para saber como é que ia ser meu cabelo. E aí um dia cortei e aí vi o black aparecendo. Mas você vai alisar pra quê, meu bem? Deixe seu cabelo aparecer, até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver. Sarará, sarará, sarará. Quando ela botou um black aqui em Taguatinga, teve gente que cuspiu nela. Eu ainda não entendia a dimensão e a força, né, que era ter um cabelo crespo. Então o meu cabelo ele me moldou. Eu não achava que era bom, porque a mãe tem aquela questão de proteger, né? Eu sabia que ela ia viver situações, mas ela é danadinha. Pro futuro prevejo o resgate de um valor ancestral. A terra é meu céu, liberdade, um paraíso. As manas juntas construindo o afrofuturismo. Quando eu tinha 14 anos, eu me casei pela primeira vez. Sendo que casar, assim, na minha concepção de vida é juntar a vida, né? E aí fiquei um tempo junto nessa relação, saí de casa, enfim. E aí num processo muito conturbado, assim, sobre como a gente acabou se separando, eu acabei sendo mandada pela minha mãe para a casa do meu pai, em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá em Natal, ela conheceu um pessoal do hip hop, foi aí que nasceu. Foi as primeiras vezes que eu peguei um cachê, foi as primeiras vezes que eu vi, poxa, então quer dizer que cantar e curtir cantar pode ser também um caminho, né, profissional. E quando eu cheguei em Natal foi a maior época assim do meu cabelo, ele estava muito gigante. E as pessoas, elas se sentiam assim na liberdade de manifestar suas opiniões e isso era sempre muito cruel, porque eu era muito jovem, né, tinha muito pouco discernimento. Não que eu tivesse que aceitar, assim, mas lá em Natal eu passei, acho que os piores episódios assim de racismo com relação ao meu cabelo, assim. Era comum, né? Eu vim chegando pela rua e aí de repente vinha um monte de gente pra porta pra ver o cabelo passando, né? E aí se formou essa cena de novo, só que na frente do bar. E eram vários homens adultos, assim. Isso acho que foi uma coisa que me chocou muito, porque eu era muito adolescente ainda. E eles começaram a me xingar, assim, de uma série de coisas, de falar que tinha rato no meu cabelo, que tinha barata no meu cabelo, que aquilo era imundo, se eu não tinha um pente, e aí começaram a rir. E assim, foi um evento assim no bar. Não satisfeitos em
gritar e ficar me xingando. Quando eu passei, eles começaram a atacar coisas em mim. Latas, tampas de garrafa. Nessa época eu estava morando com meu pai, que é bem negrão, assim. Ele passou por várias coisas e aí eu falei, pô pai, mas por que eles não entendem, né? Por que eles não entendem? Por que eles não me respeitam? Por que eles não entendem? E aí meu pai me falou o que hoje, até hoje, eu acho que norteia um pouco o meu caminho, né? Se eles não entendem, sou eu que tenho que entender, né? E aí o meu pai falou assim, por um lado parece que seu cabelo, filha, é só estético, né? Mas você tem que entender qual que é a luta que seu cabelo representa. E não é fácil ser negro, não é doce ser negro. Olha o passado que a gente tem, olha o estigma que a gente tem dentro da sociedade. Então, se você quer se assumir como negra, você não tem como negar toda essa luta, né? E aí, ao invés de desistir, eu resolvi comprar essa briga. Bravos Brasil, um povo que mostra, sente a força do batuque suando como resposta. Recebe a força, recebe o axé, tira a força, enraiza, a luta permanece em pé. A parte mais legal de Natal é porque na época a cena musical ela era muito aberta. Então, eu tinha acabado de chegar em Natal, as pessoas me conheciam super pouco, mas me convidavam para tocar num super show, sabe, num super evento. As duas cenas que eu vivi, não sei se são as mais fortes da cidade, mas que eu vivi de maneira mais intensa, foi a cena do reggae e a cena do hip hop. E aí um dia eu tava tendo uma apresentação de rap, tinham vários grupos, e aí depois a galera se juntou, porque a galera lá em Natal, pelo menos na época que eu morava lá, gostava muito disso, e começaram a fazer umas rimas. E aí apareceu um cara, que ele era conhecido como L Black, que era o cara que tinha o black na cidade. E o cabelo dele era assim, bem pequenininho, e na época meu cabelo tava bem grande, assim. E aí ele começou a fazer um improviso. Ah, porque não sei o quê, a mina tá aqui, representa, mas não rima. E aí eu fui olhando e fui gostando da rima dele, porque o flow do L Black é maravilhoso. E aí eu fiquei olhando pra ele, quando ele terminou a rima dele, eu respirei e entrei improvisando. Eu só sei que aí ele ficou assim, ah, mas por que você não falou que você rimava? Eu tô falando que você não rima. Eu falei, não, mas eu não rimo. Quando eu cheguei em Brasília, eu já tava assim, bem apropriada assim, desse lugar de MC. Já estava transitando na cena da cidade, fazendo algumas coisas, especialmente na roda de improviso dos MCs de classe, ali na Praça do DI. É muito raro você ver uma mulher na roda de MC, assim, principalmente no meu começo, assim, pra ser sincero contigo, eu acho que eu só conhecia a Tabata mesmo, sabe, que estava atuando na rima. É muita atitude você chegar numa roda de rima, não ter uma letra, não ter nada decorado e soltar o seu pensamento, sacou? A gente que chega como compositora e aí que tem que ficar ouvindo os machismos dos irmãos sobre o que é conduta feminina, sobre o que é conduta masculina, até o que é conduta, enfim. A gente, eu senti assim, pra mim pesou um pouco, me embrunteci, acho que mais do que precisava. Em vários momentos, assim, tive vergonha, de repente, de colocar um salto ou de mostrar a barriga. Até uma negação idiota, assim, de uma beleza que eu acho que a mulherada vem mostrando que, na verdade, a gente pode ser super ousada, a gente pode ser super sensual e ser intelectual, e não existe divergência dentro disso. E muitas mulheres que são criativas, que têm boas ideias, às vezes não acham que as próprias ideias têm importância o suficiente para serem levadas para frente. Então, eu acho que uma maneira que a gente teria de melhorar isso é conviver com mais mulheres. Então, conviver com as mulheres criativas que a gente acredita, conviver com mulheres que têm potencial, né? Valorizar a vida social feminina, porque a mulher está sempre sendo valorizada pelos seus atributos domésticos. E valorizar e respeitar a força da mulher como agente de transformação social, né? Aqui em Brasília rola um movimento chamado Batalha das Gurias, né? Que é uma batalha de MCs voltado para as mulheres. E essas meninas agora estão batalhando junto com os meninos, eu acho isso muito bonito. Mas antes disso, cara, eu conheci a Tabata. Tem rimador aqui até no Vietnã. Se juntar tudo, enche mais que 10 Maracanã. Quero que o movimento cresça mais pro dia de amanhã. Rap não é fruta proibida, nem parece maçã. Eu rimo à tarde, rimo à noite, eu rimo de manhã. Cara, eu acho a cena musical aqui em Brasília muito versátil. Eu acho que Brasília é um cardápio farto, assim, pra quem gosta. Eu vivia meio confuso, sem saber o porquê do arrepio ao bater do tambor. Tinha
faltando alguma coisa ali, né? Que estava faltando, eu não entendia muito bem o que era, até que eu entrei em contato com umas oficinas de maracatu. E aí desci para o ponto de cultura, que tinha lá em Taguatinga Sul, e aí comecei a receber essas oficinas. A Tabata é uma pessoa muito interessante, assim. Ela tem uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, uma força que, somadas, leva realmente a uma... A arte dela leva mesmo a um questionamento, a uma vontade de aperfeiçoar. A gente tem duas reações quando a gente vê algo que está errado. A gente pode reclamar que está errado, ou a gente pode pensar alguma forma de mudar aquilo. Por mais que ela tenha essa personalidade forte, essa presença onde ela chega, ela traz também essa leveza para quem está com ela. Principalmente agora, com a maturidade, a gente tem condição de ver o processo evoluindo junto com todos, né? Que é a questão do coletivo também. Quando você vibra, então quando você canta ou quando você está com alguma linguagem artística, as pessoas vibram junto com você. Então você é capaz de criar cordões, porque nós somos seres magnéticos, né? E você consegue magnetizar as pessoas através da arte. Ela não rotula pessoas, ela não faz asepsia de pessoas, entendeu? Se você tiver de havaiana ou tiver um sapato bacana, ela vai te tratar da mesma forma. Então a arte permite que qualquer pessoa fale para as pessoas mais humildes e para as pessoas mais, de repente, ricas e inacessíveis. Eu sempre me mantive do teatro, né, das palhaçarias, enfim, trabalho de animação, que é uma coisa que salva muita gente, assim, e também o trabalho de arte e educação, né. Quero apresentar para vocês o Mercado Sul, que é um espaço de resistência aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. É um conjunto de blocos que foram construídos na época da construção de Brasília e é cheio de gente maravilhosa. O Mercado Sul marca essa fase em que eu paro de achar que a arte é uma coisa legal que pode ser e começo a trabalhar. E é um lugar que se marcou por esse fazer, por essa multiplicidade nos fazeres e nos atores ali. E quando foi 2 anos atrás, lá virou especulação imobiliária, né? Porque aí tem um dono que aluga, mas as lojas ficavam abandonadas. Aí juntou um grupo da cidade, esse grupo que já estavam lá também, gente que já tem comércio lá, tipo produtoras, bonequeiros, oficinas de papel, enfim, costureiras. A gente resolveu fazer uma ocupação. A ocupação Mercado Sul, ela não está sozinha dentro do contexto nem local, nem nacional, nem mundial. São várias ocupações, porque a população tem sim direito à cidade. Uma coisa que é bacana no Mercado Sul é que, do mesmo tempo que, por um lado, a gente tem esse diálogo institucional, dentro do nosso processo como ocupação, a gente não tem uma personalidade jurídica, então ele se dá entre as nossas anarquias, as nossas formas de coletividade e a forma que as instituições precisam que a gente dialogue. Então eu acho que é um expoente mesmo de formas de se lidar e de se relacionar. A Tabata, ela é a mãe do meu filho, primeira coisa, né? A pessoa que eu tenho um enorme carinho, assim, pela forma que ela tem educado o nosso filho, assim, né? Nós não somos casados, mas temos uma relação de amizade muito profunda. Eu e o Abner, nós nos conhecemos ali no Mercado Sul. Tinha o giro da cidade, mas foi lá que a gente começou a conviver. O Ébano foi um filho não planejado. Na época que eu engravidei, inclusive, eu e o Abner, a gente nem namorava, assim. E, enfim, engravidei. E aí a gente começou a namorar e aí foi uma coisa muito linda. E hoje nós somos muito amigos, né? Então, o que ficou da relação, assim, foi muita felicidade, uma parceria, assim, pra sempre, porque ele é um irmão mesmo, assim. E falando de trabalho, é um cara que me ensinou muita coisa, né? E aí estamos juntos aí nesse desafio que é o Ébano. Lembro que há uns anos atrás ela estava casada com um outro amigo nosso, e aí nós viajamos os 3 juntos para um festival. Assim. E aí todo mundo ficava meio espantado, falava, mas vocês estão viajando juntos? Se você, que ela é sua ex-mulher, mais o marido, mais a criança. Eu falei, claro, nós somos todos amigos. Ela era como todo jovem,
sem juízo. E quando o Ébano veio, ela se tornou uma mulher assim 3 vezes mais forte do que ela já era. E ela traz essa imponência dela, ela é porta-bandeira dela mesmo. Eu acho que ele é muito uma luz assim no caminho dela, eles são muito apaixonados. Ela é uma mãe exemplar. Depois do Ébano eu senti realmente aquele impacto do o que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? Então isso me mudou tanto no sentido de pensar o mundo e os seus valores e a sua natureza, mas também de querer me profissionalizar de verdade, de ter metas dentro do meu trabalho. Como moradora, eu cheguei aqui no Sol Nascente agora em 2016, né? Mas na comunidade já tem mais ou menos 5 anos que eu venho chegando. Aí eu fui para a escola fazer esse trabalho que eu fazia do resgate das brincadeiras na escola e em seguida a Tabata foi também para a escola. A primeira vez que eu entrei numa sala de oficina, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Só que eu também já tinha o Ébano. Então, já tinha me acostumado com esse lugar de assim, você não sabe o que você vai fazer, mas você que dá a resposta. Eu dava oficinas de música na escola rural, que tinha lá perto, e lá eu entrei em contato com muitas mães. E elas tinham essa característica de serem muito jovens. E aí eu tive a oportunidade de escrever um projeto para a ONU, em parceria com o escritório do UNODC, e eu fiz essa proposta de fazer um trabalho com as mães. A ideia que a gente tinha era de trabalhar mesmo a autoestima dessas meninas que ficavam grávidas muito novas, que se via ali criança e de repente mãe, né? E a gente tinha adolescentes lá na escola de 12, 13 anos que estavam grávidas. O Sol Nascente é uma comunidade muito carente. E a gente começou a perceber que algumas mudanças práticas que a gente queria ter no dia a dia passavam, porque a liberdade feminina está muito conectada à emancipação material. E a gente, cansamos, né, de ficar nessa, nosso problema é esse, vamos ficar falando aqui, o projeto era um projeto de 1 ano. Eu falei, meninas, então a parada é a seguinte, cara, a gente vai fazer só uma parte de conversa e na outra vamos botar a mão na massa. E a gente usou a casa da TT para começar um trabalho de confecção. Inicialmente a gente não sabia o que seria, mas que virou confecção de ecobags. Como resultado a gente teve uma média de 16 mulheres que saíram de lá assim costurando e várias outras meninas que assim não aprenderam autonomamente na máquina, mas que se você tiver junto elas também costuram, até que a TT volta com essa ideia maravilhosa, que é a ideia de ter uma loja colaborativa. Sou parceira, sou articuladora, ainda tenho uns produtos meus lá, mas agora eu tô mais assim cantando mesmo assim, mas assim muito feliz assim da loja continuar acontecendo, né? E aí agora aconteceu uma coisa maravilhosa, que a TT me ofereceu uma casa para morar. Bom, é aqui que é aqui mesmo. Vamos entrar? Bom, aqui é a sala, cozinha, com o nosso cantinho. Aqui é o quarto do Ébano. E aqui é meu quarto. Ali onde eu toco um pouquinho. A gente, quando a minha família veio do Maranhão, nós éramos 3, né? Minha mãe já separada do meu pai, então eu, meu irmão mais velho, o Heron, e minha mãe. E aí aqui em Brasília a gente ganhou um presente, que foi meu irmão mais novo, o André. Até os 17 anos ele tinha tido uma vida, ele tinha até umas áreas de interesse assim bacanas e tal. E aí no dia 5 de dezembro de 2015, o André cometeu um crime. E aí vendo que ele não conseguia assim, assimilar o que estava acontecendo, ele só tinha 18 anos. Inclusive ele tinha feito 18 anos dia 5 de setembro. Ele foi preso no dia 5 de dezembro. Foi a primeira infração que ele cometeu, assim. E aí a gente fez uma intervenção, a família fez uma intervenção, transferindo ele para a ala de tratamento psiquiátrico, que é dentro do complexo penitenciário da Colmeia. A gente transferiu o André para lá
com o sentimento de que lá era mais seguro, até porque lá tem camas para todo mundo, ou pelo menos que a gente conseguiria chegar de fato a um diagnóstico sobre, tá, ele surtou, foi o trauma do que aconteceu, ou realmente ele, como é que ele tá, o que tá acontecendo, né? Só que a gente infelizmente não deu tempo, porque no dia 18 de fevereiro ele foi assassinado lá dentro. No dia que o irmão dela partiu, a primeira pessoa que soube foi ela. E ela me pegou a minha mãe, foi até lá, dirigiu de volta, entendeu? Ela é muito forte, muito forte. Às vezes o mundo tá despencando do lado dela, e aí ela chega e olha pra mim e fala, vamos? Eu falei, bora. Eu tive muita sorte na minha vida de encontrar pessoas muito maravilhosas assim no meu caminho. E em um determinado momento eu estava bem mergulhada na arte educação, na palhaçaria, no teatro, e uma irmã muito querida falou, cara, suas músicas autorais, cara, você tem que cantar suas músicas. Então ela elaborou o meu primeiro projeto. A Tabata, ela chegou apresentando umas músicas, né? E eu olhei aquela poesia, assim, cheia de verdade, cheia de protesto, né? Muita coisa, assim, muito visceral, né? A Tabata, assim, é muito verdadeira, assim. Eu fiquei encantado com as músicas, fiquei encantado com a proposta e falei, pô, aqui cabe muita coisa aqui. É variado no mesmo saco de real, é variado no mesmo saco de real, é variado. Então a gente trabalhou no CD, que foi o Novidades Ancestrais, e fizemos os arranjos do DVD. E a gente começou a sentir que isso tinha muita força. Só que aí uma coisa, porque essa é a mesma amiga, né, que escreveu o CD e escreveu o DVD, ela estava muito preocupada porque eu sempre estava fazendo muita coisa. Então eu sempre estava dividida em várias funções. Então ano passado ela falou para mim, poxa, eu queria, por favor, que você trabalhasse só no DVD. Então, olha, hoje eu vou assumir que sou cantora. Então quando eu senti que ela falou isso, que ela assumiu, eu vi um crescimento muito grande nela. Assim, abriu assim muitas possibilidades. A cidade tem me abraçado, Brasília está me abraçando. Eu agradeço porque eu não tenho agente, eu não tenho produtor, então eu não tenho quem venda realmente assim o meu trabalho. Mas os palcos estão se abrindo. Sou muito orgulhoso da Tabata porque eu vi que rolou um crescimento e uma dedicação. E isso inspira, né? E, caramba, aquela pessoa que eu conheci há um tempo, olha só o que ela se tornou. E eu acredito que daqui a uns anos vamos surpreender mais ainda. Mas continuo fazendo um monte de bico, vendo caldo, vendo o que precisar para fazer os corres do dia a dia, não tem essa não. Ela me falou uma coisa engraçada esses dias, que eu falando, Tabata, você nasceu para brilhar e tal. Ela falou, mãe, eu prefiro caminhar. Então eu acho isso muito bacana. Ela não tem essa ambição de ser uma estrela. Ela quer fazer a arte dela. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte hoje, depois de 12 anos de amizade, vendo ela cantar as músicas que ela canta hoje pela primeira vez há 12 anos lá atrás. E falava assim, Liris, desce aí rapidinho, vem cá pra você escutar a música que eu fiz. Ela sempre deixou bem claro assim que cada um tem algo a acrescentar no trabalho, colocar a sua identidade ali, não é uma coisa isolada do jeito que ela quer que seja. E é muito bom trabalhar com ela por causa disso, da liberdade, da experimentação. A gente não se prende a nada se a gente quer fazer música boa, música que agrade a gente. E a gente vai experimentando, é um laboratório muito da hora. O meu maior desejo com esse som é disseminar essa mensagem, que para mim foi tão transformadora. Então, em 2016, o meu irmão tinha desencarnado dia 18 de fevereiro. Eu me separei dia 18 de junho de um casamento estável, 4 anos casada. E gravei o DVD 4 dias depois. Ela trabalhou pedrinha por pedrinha. E ela é muito determinada. E aí ela acertou esse caminho. Agora ela fala uma linguagem mais moderna, né? E que traz uma força com ela nisso. É uma mulher muito forte, tem uma ideologia assim, e uma representatividade para as pessoas da periferia
muito marcante, assim, é importante. Eu, como mulher, me sinto representada por ela. Eu acho que ela é uma grande mulher, negra, periférica, de atitude, de responsabilidade, que realmente representa um movimento, uma ideia, um pensamento. Ela tem compromisso com a música, ela tem compromisso com a raça, compromisso com o gênero. A minha obra, o meu trabalho autoral, foi uma mãe para mim. Foi um lugar que me resguardou, um lugar que me cuidou, um lugar que fez a minha existência continuar tendo sentido, mesmo quando tudo estava desmoronando. E eu gostaria de conhecer outras histórias como essa e poder trocar com a minha música. Azulado invade a casa. É a chegada da aurora cintilante que vem trazendo a galope em seus cavalos, que vem trotando a